Uma parlamentar brasileira, condenada pela justiça e atualmente foragida, agora cogita disputar uma vaga no parlamento italiano. O caso, que parece roteiro de uma peça surrealista, desafia qualquer lógica democrática e jurídica. Não se trata apenas de uma tentativa de recomeço, mas de uma manobra ousada para driblar as consequências de seus atos no Brasil, buscando abrigo sob outro sistema político. É o ápice do teatro do absurdo na política nacional, onde a fronteira entre realidade e ficção se dissolve diante dos olhos do público. A política, que deveria ser palco de responsabilidade e ética, se transforma em espetáculo de impunidade. A ideia de que uma fugitiva da lei possa simplesmente transferir suas ambições políticas para outro país revela o grau de impunidade com que certos políticos operam. É como se as fronteiras nacionais fossem meros obstáculos burocráticos, facilmente contornáveis por quem tem poder e influência. Não é alternativa de trabalho, mas uma manobra para escapar das consequências legais, tentando transformar fuga em exílio nobre e condenação em perseguição. O discurso de vítima, tão comum nesses casos, serve apenas para mascarar a tentativa de reescrever a própria história. O caso expõe a conivência e lentidão das instituições, permitindo que representantes eleitos desafiem ordens judiciais e planejem futuros políticos como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a sociedade assiste, perplexa, ao desenrolar desse espetáculo, questionando até onde vai a tolerância com o absurdo. Para entender a audácia da fuga, é preciso lembrar: Carla Zambelli foi condenada pelo STF por invadir sistemas do judiciário e adulterar documentos oficiais. Não foi perseguição política, mas resposta a um crime grave, documentado e provado. Sua fuga para a Itália, antes do mandado de prisão, foi uma admissão tácita de culpa, parte de um plano cuidadosamente calculado. A narrativa de injustiça desmorona diante dos fatos. Ela usou privilégios para escapar da justiça. A Itália não é refúgio de liberdade, mas esconderijo conveniente para tentar manipular a opinião pública e salvar seu capital político. A condenação de Zambelli pelo STF deveria ter resultado na perda imediata do mandato, mas a Câmara optou por um processo de cassação lento e politizado. Essa hesitação deu tempo para Zambelli construir narrativas e manter-se relevante, mesmo foragida. O processo arrastado virou palco para discursos sobre soberania do legislativo, ignorando que a decisão judicial já foi tomada. A lentidão da Câmara alimenta a impunidade e envia a mensagem de que parlamentares condenados podem contar com a proteção dos pares. Até quando o corporativismo vai se sobrepor ao dever constitucional e corroer a confiança nas instituições? A suposta candidatura de Zambelli na Itália parece mais uma manobra midiática do que um plano real. Lançar essa notícia serve para manter seu nome em evidência, alimentar a base de apoiadores e desviar o foco da condenação e cassação. O timing é estratégico. Surge quando a pressão sobre a Câmara aumenta, mudando o debate para um enredo novelesco. É uma tática clássica de crise. Cria-se um fato novo e espetacular para ofuscar o original. A candidatura italiana é uma cortina de fumaça para ganhar tempo e testar a paciência da sociedade. Quem se beneficia? Zambelli, que ganha tempo e alimenta a narrativa de perseguição, tentando se reinventar como figura internacional. A extrema-direita brasileira lucra ao transformar sua fuga em epopeia de resistência, mantendo a base mobilizada. Na Câmara, a protelação da cassação é cálculo político, barganha com o judiciário e evita custos internos. O adiamento é conveniente para muitos, mesmo que prejudique a imagem do legislativo. A extrema-direita global também pode explorar a narrativa, usando Zambelli como peça em seu tabuleiro. Enquanto todos ganham, a democracia brasileira perde.
A saga italiana de Zambelli é um exemplo emblemático de manipulação midiática, onde a narrativa é cuidadosamente construída para distorcer a percepção pública dos fatos. Nesse contexto, a mídia não apenas relata, mas muitas vezes molda a realidade, criando versões alternativas dos acontecimentos que servem a interesses específicos. O objetivo é criar uma realidade paralela e dominar o ciclo de notícias, inundando o público com informações seletivas, manchetes sensacionalistas e interpretações tendenciosas. Assim, a verdade se torna maleável e o debate público é contaminado por ruídos e desinformação. Fatos concretos, como a condenação, a fuga e o processo de cassação, acabam sendo ofuscados por uma especulação incessante, que rapidamente se transforma em manchete e ganha vida própria, desviando o foco do essencial. O sensacionalismo, então, substitui o debate relevante, explorando as vulnerabilidades da mídia moderna, que muitas vezes prioriza o impacto imediato em vez da análise aprofundada. Isso cria um ambiente em que a superficialidade prevalece sobre a substância. O maior risco desse processo é o desgaste institucional. Decisões do STF, que deveriam ser respeitadas como pilares do Estado de Direito, passam a ser constantemente desafiadas e questionadas, enfraquecendo a autoridade do Judiciário. Ao mesmo tempo, a credibilidade do Congresso é abalada, pois a população passa a enxergar as instituições como distantes, ineficazes ou até mesmo cúmplices de privilégios e impunidades. A percepção de impunidade e privilégio mina a confiança do cidadão comum, que se sente desamparado diante de um sistema que parece funcionar apenas para poucos. Esse sentimento de descrença alimenta o populismo autoritário, abrindo espaço para discursos radicais e soluções simplistas que prometem restaurar a ordem, mas ameaçam as bases democráticas. O caso Zambelli, portanto, não é apenas um episódio isolado, mas um sintoma e catalisador de um projeto mais amplo de deslegitimação do Estado de Direito, colocando em risco a própria democracia. Diante desse teatro de manipulação, a sociedade não pode ser espectadora passiva. Não podemos aceitar que decisões fundamentais para o país sejam tratadas como espetáculo, onde a plateia apenas assiste, impotente, ao desenrolar de tramas que afetam diretamente a democracia. É hora de assumir o papel de protagonistas, de cidadãos atentos e ativos, que não se deixam enganar por cortinas de fumaça ou distrações midiáticas. A discussão central não é a carreira política de Zambelli na Itália, mas o fato de uma parlamentar condenada manter o mandato por inércia corporativista. O foco deve ser a responsabilidade institucional e o respeito às decisões judiciais. Quando o corporativismo se sobrepõe à justiça, abre-se um perigoso precedente, enfraquecendo a confiança da população nas instituições e alimentando a sensação de impunidade. É preciso cobrar a ação da Câmara, pressionar parlamentares e exigir respeito à decisão do STF. A mobilização popular é fundamental para mostrar que a sociedade está atenta e não aceitará omissões. Cada cidadão pode e deve participar, seja protestando, enviando mensagens aos representantes ou se engajando em debates públicos. A imprensa deve manter o foco na cassação, expondo interesses e cobrando respostas. O papel do jornalismo é fundamental para garantir transparência, informar a sociedade e evitar que o caso caia no esquecimento. Só assim será possível romper o ciclo de proteção mútua e garantir que a verdade prevaleça. A luta contra a desinformação é essencial. Cabe a todos buscar fontes confiáveis e não se deixar manipular. Em tempos de fake news e distorções, a responsabilidade individual de checar informações e compartilhar apenas o que é verdadeiro se torna ainda mais importante para fortalecer a democracia. O que está em jogo é a justiça e a igualdade perante a lei. Não podemos aceitar dois pesos e duas medidas.
A democracia só se sustenta quando todos são tratados com o mesmo rigor e respeito às regras, independentemente de cargos ou influências. Vigilância, cobrança e recusa ao circo são nossas armas. Não podemos permitir que a política vire um palco de encenações, onde a verdade é distorcida e a justiça é adiada indefinidamente. Exigimos justiça, e exigimos agora. Só com pressão, participação e compromisso coletivo poderemos transformar o cenário e garantir que a democracia prevaleça.